Aí vem um ponto interessante, né? A gente falou um pouquinho da eleição de 2014, vamos falar um pouquinho da fase do impeachment. De acordo com o Dan Arnaldo, e assim, isso é o que o Dan Arnaldo relata no paper dele, então não vem me xingar, não vem me chamar de petralha, não vem me chamar de coxinha, tá certo? Mas, enfim, uma coisa que o Dan Arnaldo relata no paper dele, bastante curiosa, é que após o término das eleições de 2014, parece que o grupo que venceu a eleição, né, o grupo do PT, eles desligaram a maior parte de seus bots. Por quê? Já ganhou a eleição, então eu vou desligar meus bots aqui porque já cumpri o meu papel. Enquanto grupos opositores não desligaram seus bots, pelo contrário, continuaram a criar mais botnets e intensificar ainda mais as notícias. Isso é curioso porque quando o grupo governista naquele momento desliga seus bots e o outro grupo intensifica, nessa guerra de bots ele passa a ter uma desvantagem. E isso poderia ter dado força para alavancar as manifestações de rua que levaram ao impeachment. Isso significa que eu estou dizendo que a Dilma só caiu por causa dos robôs malvados? Não. O que eu estou tentando mostrar aqui é que essa magnitude de algoritmos pode e acaba influenciando campanhas reais aí na nossa sociedade sem a gente se dar conta. E que com o tempo essa tecnologia vai ficando cada vez mais sofisticada. Também quero te ajudar a entender que às vezes você ficou discutindo no Twitter ou no Facebook com alguém, num comentário de um portal, ou de uma notícia, ou de um post seu, e a pessoa às vezes nem existia, a pessoa era um robô, um bot, um ciborgue, e você estava lá perdendo seu tempo. É importante a gente esquecer um pouquinho essa briga esquerda e direita e pensar que esse cyberpunk da vida real, essa manada aí de algoritmos que tentam influenciar a nossa opinião, ela tá aí e a tendência é que essa rede fique cada vez mais forte e a gente fique atento com isso. Tomar cuidado com o que a gente fala na internet, ou se uma determinada campanha, às vezes um grupo no Facebook tem milhões e milhões de pessoas, quantas daqueles milhões são realmente pessoas ou não são? Então é importante a gente ter esse cuidado, essa atenção. Bom, então esses dois estudos de casos que a gente viu até aí são importantes para a gente observar primeiro como a legislação eleitoral é frágil com relação a campanhas online. Ou seja, teoricamente é possível continuar uma campanha quando a eleição de fato já terminou. Da mesma forma, é difícil para os partidos e os grupos entenderem e combaterem as atividades dessas redes, que podem não necessariamente estar explicitamente conectadas a um grupo ou outro. Às vezes um indivíduo comum que não simpatiza com determinado partido, ele pode criar a botnet ele mesmo. E ninguém de determinadas campanhas fica sabendo. Então é muito, muito mais complicado do que a gente imagina. E às vezes uma botnet acaba empurrando a outra sem que os criadores dessas redes saibam. E outro ponto é que o investimento inicial para a criação de bot, ciborgue ou uma botnet compensa muito o seu retorno. Então o investimento é pequeno e o retorno é muito alto, o que incentiva cada vez mais a criação dessas redes aí competindo uma com a outra. Claro que em um determinado ponto da campanha do impeachment, os bots pró-governo e contra-governo vieram com bastante força de novo, alavancando hashtags, principalmente em dias de manifestação. Eu vou colocar algumas hashtags aí na tela que foram criadas mecanicamente por bots. Talvez durante a manifestação do impeachment, você até tenha visto essas hashtags, ter retweetado elas sem saber que elas foram criadas e propagadas por bots e ciborgues. Outra coisa bastante curiosa, né, desse papo de fake people e pessoas de verdade é que, assim, por que é relativamente fácil, entre aspas, identificar um bot? É fácil identificar um bot porque ele é 100% automatizado por um algoritmo. Então a tendência dele é ser monotemático. Ou seja, por mais que o contexto do dia
mude, ele sempre vai estar falando da mesma coisa. Pode chover, pode cair um terremoto, pode vir um meteoro, ele vai sempre estar falando do mesmo assunto. O assunto não muda. Enquanto as pessoas em redes sociais, elas falam sobre diversos temas. E quando acontece alguma coisa, ela vai comentar aquilo que aconteceu, vai falar um pouquinho de política, vai mudar o assunto. Enfim, o disco gira quando são seres humanos de verdade, exceto quando são militantes. Os pesquisadores notaram que os militantes de determinados partidos têm um comportamento muito parecido com o de bot, que também só fica propagando as mesmas notícias o tempo todo. É aí que a conta Cyborg se diferencia um pouco dos bots e torna difícil sua identificação. Porque a conta Cyborg, ela realmente parece ser uma pessoa, e em alguns momentos, porque é operado realmente por uma pessoa, mas podem ser pessoas contratadas por uma empresa para ficarem propagando informação de diversas contas ciborgues diferentes. Outra coisa bastante curiosa é que os pesquisadores da UFES também mencionam que as hashtags e postagens das manifestações de 2013 para as manifestações de 2015 eram bastante diferentes. No caso de 2013, as hashtags eram bastante difusas e desorganizadas, meio que mostrando um pouco a natureza daquela manifestação, que não tinha claramente assim as pautas eram diversas. Tiveram poucos rostos que realmente rostos que ilustrassem aquelas manifestações de 2013. Já no caso das manifestações de 2015, você já tinha o campo de batalha ali bem definido, né? Assim, hashtags para um lado A e para um lado B. E isso é interessante porque não foi só no Brasil, isso também ocorreu nos Estados Unidos e também um pouco no Reino Unido, pela campanha do Brexit. Outra coisa curiosa também é o papel das fake news nessa questão dos bots, que alguns pesquisadores, como o pesquisador Pablo Hortelato e Esther Solano, esses pesquisadores fizeram entrevistas com grupos de pessoas nas manifestações pró-governo da época e contra o governo da época. E observou que ali tinham muitas pessoas acreditando em notícias que claramente são falsas ou muito provavelmente são falsas. Exemplo, 64% dos entrevistados em uma manifestação contra o governo da época diziam que o PT queria implantar um regime comunista no Brasil. Já 43% das pessoas acreditavam que o PT trouxe imigrantes haitianos para votar nas eleições presidenciais. Da mesma forma, em um protesto pró-governo do PT, 57% dos manifestantes acreditavam que houve interferência do governo norte-americano nas eleições com interesse no petróleo brasileiro, e 56% dos manifestantes tinham certeza absoluta que o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, está ligado pró-PSDB. Então eu vou colocar o link dessa pesquisa aí toda detalhada que o Pablo Hortelado e Esther Solano fizeram, o que comprova o quão fácil é difundir essas fake news junto aos bots em períodos, em grupos de manifestantes. E finalmente, para a gente chegar perto da conclusão aí do nosso vídeo, também observaram coisas interessantes nas eleições municipais do Rio de Janeiro, tanto em nível da capital quanto no interior. O Dan Arnaldo, no trabalho dele, ele relata que os consultores políticos mencionam que eleições municipais são espaços bem interessantes para experimentações, testar estratégias, testar algoritmos, para depois usar numa eleição em nível nacional. Nessas eleições que tiveram municipais, inclusive, uma consultora de campanha disse que uma estratégia de automação com ciborgue que ficou muito popular é uma estratégia que chama Do You Like.
que consiste no seguinte: uma pessoa real, com conta real, disponibiliza sua conta para uma determinada campanha clicando em um link, e durante uma janela de 3 meses, o pessoal da campanha passa a ter acesso à ID dessa conta real e a senha para postar o que quiser, compartilhar o que quiser, dar like. Então, isso cria uma estratégia de rede de ciborgue real, de conta de gente real mesmo. O que é mais assustador ainda, né? Porque os ciborgues que a gente conhecia antes eram contas que fingiam ser pessoas reais. Com essa estratégia, eles criam um ciborgue de gente real mesmo, de gente que existe de verdade. E a consultora acredita que essa estratégia ajudou muito para a vitória eleitoral em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro. E não duvido que no restante do Brasil também. Quanto à eleição de segundo turno na capital carioca, que foi entre o Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo, ambos os candidatos se acusaram mutuamente de espalhar boatos e questionaram autoridades sobre o uso de fake news. Por exemplo, um boato de que o Crivella privatizaria e cobraria entrada em parques públicos, enquanto pessoas falaram que o candidato Freixo legalizaria a maconha e o aborto. Para combater essa estratégia, ambos os candidatos criaram sites de fact-check, ou seja, que verificariam se aquele boato é verdadeiro ou falso. Ou seja, mais do que nunca a gente precisa de sites que realizam fact-check, como o caso do E-Farsas, que se bobear daqui a pouco vai ter que criar uma filial para falar só sobre política, que está dominando o campo das notícias e boatos falsos. Muito uso de WhatsApp foi constatado na eleição na capital do Rio de Janeiro, principalmente na campanha do Freixo, que tinha menos exposição na TV. E o uso de WhatsApp é sempre preocupante, que é uma rede anônima, a gente não consegue saber o que está sendo propagado ali. E criar boatos nesse tipo de rede é muito difícil você constatar quem foi o responsável para impedir que aquilo ocorra futuramente. Da mesma forma, pesquisadores da UFES, Espírito Santo, descobriram uma botnet de 3.500 contas que atacavam o Freixo repetidamente com uma mesma frase, postando mais de 100 vezes por hora. Uma vez constatado isso, o Crivella venceu as eleições e negou qualquer tipo de uso de estratégia automatizada do gênero. Aí, saindo da eleição do Rio e indo para um outro artigo bem interessante feito pelo pessoal da UFMG, o que eles fizeram? Eles criaram contas fake no Twitter para ver como é que os bots infiltram redes sociais, propagam informação, ganham seguidores e interagem com gente de verdade. A primeira conta somente seguia pessoas, sem interagir com nenhuma outra. E ainda assim, mesmo criando um bot que não fazia nada, ele ganhava influência sozinho. Por quê? Impulsionado por outros bots fakes, ou até gente de verdade que não sabe que aquela conta é um bot. Então aquele bot que não interagia com ninguém recebeu mensagens, ganhou seguidores, interagiam com ele, que é uma coisa muito curiosa, né? Imagina, você entra na balada calado e participa da festa com todo mundo ali. Já a outra bot foi mais interessante porque eles criaram uma conta fake que se passava por uma jovem jornalista das organizações Globo. Só que essa conta que se passava por uma falsa jornalista, ela era 100% bot, ou seja, era totalmente automatizado. O pessoal da UFMG criou algoritmos que faziam ela retweetar, compartilhar, postar mensagens, seguir outras pessoas. Com o tempo, essa conta passou a ganhar influência até chegar ao ponto de interagir com um narrador esportivo real, que eu não sei quem é, no artigo não fala, eu até fiquei curioso de saber quem que seria, um host do The Voice Brasil e um lutador de artes marciais de verdade. Essas 3 contas reais interagiram com um bot 100% automatizado, provavelmente sem saber, né, que é um bot. O intuito desse estudo era sugerir como é fácil enganar gente real com contas falsas e se passar por alguém de verdade.
Finalmente, né, para concluir, também foi feito um estudo, eu não sei se foi do pessoal do AFMG ou da Arnaldo, que eles fizeram? Eles colecionaram tweets em períodos de manifestação, principalmente as manifestações da época do impeachment. E durante esses estudos aconteceu uma coisa bastante curiosa. Parece que uma hashtag contrária a uma greve que teve no dia 1º de maio, no dia 1º de maio desse ano teve uma grande manifestação, se não me engano foi contra as reformas, como reforma da Previdência. Então foi uma grande manifestação contrária a essas reformas. Aí uma hashtag que se chamava hashtag A Greve Fracassou, essa foi uma hashtag muito popular, inclusive em países que não falavam português, como o caso da Índia. Ou seja, uma hashtag chamada A Greve Fracassou foi a segunda mais popular na Índia, um país que não se fala português. O que significa que ou o pessoal da Índia, um país com 1 bilhão de pessoas, de repente se interessou por uma greve no Brasil, ou bots que de alguma maneira estão registrados ou atuam no continente indiano impulsionaram tanto essa hashtag que o algoritmo do Twitter passou a acreditar que aquele era um assunto que estava se tornando popular e sendo muito comentado na Índia, o que levantou grandes suspeitas de uso de robôs. Então é isso, eu acho que tá bom. Então o que eu queria com esse vídeo daí? Mostrar para vocês e concluir que esses fenômenos envolvendo bot, conta ciborgue, botnets, não são fenômenos exclusivamente no Brasil. A tendência é que cada vez mais esses artifícios sejam usados para influenciar a nossa opinião, então é importante tomar cuidado com o que é propagado nas redes, sempre verificar se aquela conta é real ou não, e também entender que talvez esses recursos realmente influenciem coisas no mundo real aí, e a gente precisa se preparar para isso de alguma maneira, né? Isso até levou, por exemplo, a surgir legislações como o PL Espião, que obrigaria todas as companhias de internet do Brasil a capturar dados pessoais dos seus usuários, como nome, e-mail, endereço e RG. Para quê? Para aí saber facilitar a descoberta e até responsabilizar pessoas que estejam criando contas falsas. Mas isso acaba sendo também perigoso por outro lado, que aí entra em questões de privacidade, as companhias de internet podem deixar esses dados vazarem se não tomar cuidado, então é uma outra questão bastante perigosa aí, e que as pessoas estão tentando lidar aí de alguma maneira. O fato é que você sempre vai ter uma corrida tecnológica das pessoas que estão criando esses botnets aí e de outros grupos que tentam combater essas estratégias. E ao final é interessante, o artigo menciona a Rose do Serenata de Amor, que eu até fiz um vídeo aí, eu vou ver se eu coloco aí em algum lugar, que eu já comentei desse assunto aí bem legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem assuntos assim, eu vou tentar trazer outros temas relacionados. E é isso, valeu, até a próxima.